Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal aqui no meu canal do YouTube. Essas lives são como que uma extensão pública, gratuita, do meu trabalho na plataforma Convívio, à qual eu sempre convido vocês aqui a assinarem, porque lá eu dou duas aulas semanais, uma sobre arte e cosmovisão cristã, e a outra sobre a tradição cristã, vida espiritual, história da igreja, enfim, vários temas, e que tem essa característica também de que não é um curso regular e, vamos dizer, cumulativo, mas meditações sobre temas, como nós fizemos uma meditação sobre a vida de oração, que foram várias aulas, outras sobre a consciência de si, segundo Louis Lavelle, que mais? Tratamos também de cinema, né? Pegamos alguns filmes, analisamos os filmes de teatro, da teoria da arte, vamos dizer assim, e de como absorver uma obra de arte, o sentido da obra de arte, enfim, os temas que eu costumo tratar aqui, né? A gente poderia dizer fundamentalmente arte, filosofia e vida espiritual. Então vocês estão todos convidados a assinarem a plataforma, mas de qualquer maneira estão convidados também a participar destas lives semanais aqui, que são, como eu disse no início, uma espécie de extensão pública da plataforma Convívio, e onde eu vou tratando deste ou daquele tema, que são os temas que eu conheço e sobre os quais medito ao longo da minha vida, né? A questão da comunicação também, né? Que está mais ligado ao curso Encontre Sua Própria Voz e não na a plataforma. Disso eu não trato diretamente na plataforma. Nós temos já um acervo lá de 160 aulas, 170 aulas, ou mais, que estão disponíveis, né? E são aulas que são, como o nome da plataforma diz mesmo, conversas também, não só exposições de temas, né? E é transmitida pelo Zoom, então nós podemos conversar. Muitas vezes um aluno assinante traz um tema, faz uma pergunta, e o encontro daquele dia acaba sendo sobre aquele tema, né, e não um tema que eu venho tratando há 2, 3, 4 aulas já, né? Agora mesmo nós estamos terminando de comentar o comentário de São Tomás de Aquino ao símbolo dos apóstolos. Mas enfim, então sejam muito bem-vindos, e hoje eu vou comentar um comentário também do Luiz Oliveira, a live da semana passada, e vou mostrar para vocês aqui o comentário e lê-lo. Espero que você, Luiz, não se sinta incomodado de eu colocar, porque é público, o seu comentário está aqui, né, no canal mesmo. Então, para facilitar as pessoas não irem lá precisar ler o comentário, eu vou mostrá-lo aqui. Ele diz: o assunto é muito interessante, sim, mas há que se ter cuidado também com a curiosidade, pois pode-se engatar numa tripe cujo fim da linha é a ruína. Nunca esqueçamos daquela frase: todo dia um otário e um malandro saem de casa, quando os dois se encontram, sai negócio. Então me ocorreu, e eu já disse aqui para vocês, comentem aqui, façam perguntas de, que estejam ao meu alcance responder, evidentemente, desses assuntos sobre os quais eu estudo e ensino, que será uma alegria poder responder aqui, né, e não ficar também como lá na plataforma, fazer a mesma coisa que lá, né, não só eu propor os temas e as coisas, né, porque estou falando muitas vezes daquilo que no momento eu estou estudando mesmo, né, e articulando, evidentemente, com
os nossos interesses ali dentro, assim como vou fazer aqui hoje. Então, porque eu falei na semana passada sobre, na verdade eu estava falando sobre a humildade, né? Em relação ao conhecimento e sobre a amplidão do universo. Eu já falei no outro dia e tenho insistido muito porque eu acho que nós católicos, os cristãos em geral, e o brasileiro em geral também, estudamos muito pouco. Outro dia eu fiz uma live dizendo a vida da inteligência não é para intelectuais só. A vida da inteligência é para o homem comum, para todo mundo. O que distingue o homem dos outros animais é a sua inteligência e a sua vontade, né, que são faculdades do espírito, imateriais. Mas eu não vou entrar nesse tema hoje, mas lembro que interessar-se pelo mundo, pelas realidades criadas por Deus, pela realidade, e entendê-la é o objetivo da vida humana. O homem foi feito para entender e para amar. São Tomás dizia que aquilo que está abaixo de nós, ontologicamente, as coisas, é melhor conhecê-las que amá-las. Não é assim? E aquilo que está acima de nós é melhor amar do que conhecer. No caso, Deus. E o que está no mesmo nível da gente? É melhor amar e conhecer. Principalmente amar. Mas quando a gente ama alguém, a gente passa a conhecê-lo mais. E vice-versa. Quanto a gente conhece mais alguém, a gente o ama mais. Lembrem que na Bíblia a palavra conhecer é usada tanto no sentido intelectual quanto no sentido do intercurso sexual, do amor humano, do amor entre um homem e uma mulher, né, e do ato sexual mesmo. E, portanto, essa união que pode ser ampliada, né, espiritualmente para todos os homens, né, o amor de amizade é um amor de união, né, duas almas num só corpo, não é isso? Não, é o contrário. Dois corpos numa só alma, como dizia o Aristóteles, né? Então nós fomos feitos para conhecer e para amar. E nós não podemos amar o que nós não conhecemos, né? Mas podemos conhecer o que nós não amamos. Então, quando eu falei da amplidão do universo, né, e de como tanto, se você pegar uma ciência, já há tanto a conhecer ali que não se esgota, a realidade não se esgota. Eu não estava sugerindo para ninguém tentar conhecer todas as coisas indiscriminadamente e virar mesmo, como diz o Luiz, um curioso, né, por tudo, né, aquele que fica metendo o nariz em todas as coisas, porque isso na verdade é um conhecimento superficial. Não é possível conhecer nada a fundo se você está também colhendo informações e interessado em inúmeras coisas em volta. Não tem como, tá certo? Mas eu dizia que nós, em geral, brasileiros e católicos, eu vejo isso, os católicos estudam muito pouco, dedicam muito pouco ao exercício da sua inteligência, a conhecer. Então, para não cair nessa ruína ao que Luiz se refere, é necessário que nós saibamos o que é importante conhecer e o quanto é importante conhecer, não é? Façamos uma hierarquia, né, dos nossos interesses e não só dos nossos interesses, dos nossos deveres. Então a gente poderia dizer que há coisas, assuntos que são do nosso dever conhecer. Porque, aliás,
eu não estava ali na aula passada sugerindo que vocês começassem a investigar todos os assuntos possíveis. Não, eu estava falando que existiam tantos assuntos possíveis exatamente para tirar essa ideia da cabeça de vocês, de que assim, eu sou um homem digno na medida do meu conhecimento, especialmente quando se fala isso, conhecimento horizontal, né? Das ciências, das literaturas, etc, 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 porque isso não tem fim. Então, eu falava disso porque nós devemos, citando Hamlet, inclusive, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia, para cultivar em nós um sentido de humildade perante a realidade. Eu não sei tudo. Aliás, eu sei muito pouca coisa. E o homem é um ser social. Eu não preciso saber tudo, porque outros sabem. Por exemplo, agora mesmo tive um problema de saúde semana passada e uma grande amiga minha, a doutora Carla, me receitou, assim, eu falei para ela os meus sintomas, a gente conversou um pouco, ela me conhece há bastante tempo, e imediatamente ela me passou uma receita, né, alguns remédios com uma periodicidade X para eu tomar, com a dose Y, e já disse mais ou menos o que deveria ser. Por quê? Porque ela estudou medicina profundamente. Eu não preciso estudar medicina, basta eu confiar naquele que sabe, não é isso? E assim por diante. Eu preciso sim saber, por exemplo, mas ela pode me informar também, que eu devo beber 2 litros de água por dia, por exemplo, independente de estar doente ou não. Né? Coisa que para mim é difícil. Eu sou, por hábito, eu bebo muito pouco líquido desde menino. Então eu tenho que lembrar da água para beber a tal da água, senão eu esqueço e passo um dia inteiro sem beber água. Então resseca por dentro, né? Etc. A gente sabe, por exemplo, tem que saber o que é bom comer, né? Conhecer um pouco a alimentação, especialmente se você tem família, você tem que alimentar seus filhos. Então você tem que saber as coisas que são, falando dessa hierarquia, essenciais na sua vida. O que é essencial eu saber? Isto você tem que saber, você é obrigado a saber. Primeiro, coisas gerais que dependem do seu estado de vida mesmo, né? Você é casado, tem filhos, você tem que saber alguma coisa sobre a educação dos filhos, você tem que saber alguma coisa sobre alimentação. Depois, as coisas relacionadas à sua profissão. A Carla, por exemplo, que é médica, ela está sempre estudando assuntos relacionados à sua especialidade e à medicina em geral, menos do que a especialidade, já que ela estudou medicina em geral no curso, né? Mas também tem que estar estudando. Agora, ela vai estudar arquitetura? Não. Ela pode estudar arquitetura? Até pode, se tiver tempo para isso, mas não vai ser um dever. Está entendendo? Então você tem o dever de estudar os assuntos relacionados à sua atuação profissional. Se você é católico, você também você tem o dever de estudar a Bíblia, os Evangelhos, a tradição cristã, né? Escolher alguns santos. Você não vai ter tempo se você, por exemplo, decidir: então eu vou estudar os santos padres. Quais? Todos? É quase impossível você realizar isto. Você tem que, a não ser que seja a sua profissão. Bom, eu sou um teólogo, né? Ou eu sou professor de teologia, posso ser casado. Não preciso ser um religioso no sentido da vocação. Mas se eu sou católico e estudei teologia, dou aula de teologia, mesmo sendo leigo, bom,
Ainda assim, eu vou ter que estudar aqui Santos Padres. Não dá para estudar todos, porque são inúmeros. Muitos deles não têm traduzido em português, às vezes não tem traduzido nem em uma língua moderna, e aí eu vou ter que estudar latim. Só isso é uma vida. Então, esses são os estudos relacionados agora já à profissão. Mas se você é católico, você tem que estudar o catecismo. Não, porque a maioria dos católicos que eu conheço, o conhecimento que eles têm da doutrina, da prática cristã, da vida espiritual, é o conhecimento do catecismo lá da sua catequese de infância. Não voltam mais ao assunto. E acham que a simples prática litúrgica e de orações, prática ritual, e uma vida moral adequada, o que não dá para fazer sem algum estudo, só nos pontos mais básicos, né? Basta. Não, mas você, meu filho, tem uma inteligência também. A moral tem a ver com a vontade, né? O rito tem a ver também com a vontade e com a inteligência, mas também com o próprio amor a Deus e ao próximo, né? Como a moral. E a inteligência, desculpa, a doutrina ou o estudo tem a ver com a inteligência. Você tem três coisas aqui que tem que ser articuladas. Então, se você é católico, você pode escolher um santo, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. São João da Cruz não, só se você já estudou muito o assunto. Santo Agostinho, ou mesmo vidas de santos, como o famoso Santos que Abalaram o Mundo, do René Philip Miller, né? Ler vidas de santos, assim, ó, 15 minutos por dia, se você não é um intelectual, e não tem que ser, é só se for a sua vocação, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, você vai lendo um livro da vida de um santo, ou um livro escrito por um santo, né? Você tem que ler um pouco o catecismo, conhecer razoavelmente a doutrina, a história da igreja, ter uma visão, já tem aí um campo grande. Isso aí, se você é católico, é da sua obrigação. Senão você é um católico, vamos dizer, que está na periferia da vida da igreja e não está se aproveitando, não está realizando aquilo que a vida da igreja pede para você realizar. Não basta isso, evidentemente, né? Eu falei agora, oração diária é fundamental, meditação é fundamental, mas geralmente as pessoas nem meditam, elas só rezam vocalmente, não é? Porque meditação já é um exercício da inteligência. Se você medita meia hora todo dia, bom, o que eu estou dizendo não é para você já resolveu isso aí. Mas a maioria das pessoas que eu conheço no meio católico rezam sim todo dia, às vezes rezam o terço, vão à missa diária, poucas, mas o terço muita gente reza todo dia, fazem sua oração da manhã, sua oração da noite, vão nas missas dominicais sempre, mas não meditam. Quer dizer, não param diante de Deus e conversam com Ele. A conversa ela é conduzida, ela é uma função da inteligência, tá certo? Não é do amor. O amor abraça, acolhe, serve, né, alegra-se com o outro, etc. Mas o diálogo já subentende a compreensão, né? Então, se você pegar o livro de Santo Afonso de Ligório, ou aquele livro do Padre Gabriel, de Santa Maria Madalena, livros que são aquela Falar com Deus, né, que são em 8 volumes, da Quadrante, livros sobre meditação, livros para meditação, melhor, são livros em que você reza ali meia hora por dia, pensando naquele assunto, avaliando a sua vida, relacionando o que você está entendendo ali com o que está acontecendo na sua vida, né? É uma função da inteligência, tá certo? Então, você tem essa também, é um dever,
não diria nem de Estado, né, porque não é bem do Estado, mas é um dever da vocação do cristão, é um dever do cristão. Então você precisa conhecer o cristianismo nesses níveis que eu falei. Você precisa conhecer os assuntos relacionados à sua profissão. Você precisa conhecer os assuntos relacionados ao seu estado de vida, as coisas que você são seu dever fazer, tá bom? Agora, além disso, existem os conhecimentos que estão relacionados à sua formação também, né? Que a formação da sua pessoa, vamos dizer assim, da sua personalidade, você pode também dizer. Aí você também escolhe, por exemplo, você pode ver muito cinema, ou você pode... Isso aí não é bem um hobby que eu estou falando. Você pode chamar de hobby, mas não é para se divertir, não, é para você adquirir uma percepção da realidade particular, percepção particular. E no caso das artes, é sempre um particular que está unido ao universal, né? Então, quando você, por exemplo, aprende um instrumento musical, você adquire uma sensibilidade para as harmonias que não se restringe à sensibilidade para as harmonias sonoras, mas para as harmonias em geral, né? Você também vai como que formando a sua alma, harmonizando a sua alma através da prática daquele instrumento e da audição de músicas, não é? Você vai enriquecendo o seu imaginário, como se diz hoje. Também você pode se dedicar à literatura, né? São agora conhecimentos de formação. Ainda assim, você sempre vai estar fazendo escolhas. Então não se trata, a gente acho que pode, ainda comentando o que o Luiz disse, fazer uma distinção entre formação e informação. Informação, o mundo está cheio hoje em dia, né? Você recebe informações em excesso e de todas as origens, de todos os lados. Né? Então você tem que filtrar isso. Né? Quer dizer, a exposição ao Instagram, Facebook, internet em geral, televisão, né? É muita informação. Aliás, sair na rua hoje, numa cidade média de tamanho, né, já vem. Você recebe um monte de muito mais informações do que um camponês medieval recebia ao longo de um ano inteiro quando saía na sua cidade, né? Então você tem que ter uma espécie de surdez para isto, porque você está focado nesses assuntos que valem mais para vocês. Isso que eu dizia no início, a hierarquia das coisas que eu devo conhecer, que eu preciso conhecer, seja por dever mesmo, seja por uma escolha na formação que visa a personalidade que eu quero ser, quem eu quero ser. Eu quero ser o cara que conhece bem a literatura ficcional do século XX, por exemplo, né? Ou a literatura da história universal, né? Da literatura, como o livro do Carpo, ou eu quero ser, digamos, alguém que faz um trabalho caritativo, mas por amor, né? Não é minha profissão. Aos sábados eu formo um grupo, visito asilos e levo conforto aos idosos, por exemplo, mas também levo uma peça musical para eles ouvirem, um filme para eles verem, sei eu. E aí eu vou precisar o quê? Me debruçar sobre isso e conhecer cinema também, além, né, de técnicas, vamos dizer assim, de serviço social. E aí eu vou estudar aquelas coisas. Então eu chamava a atenção que
é preciso humildade diante da enormidade das possibilidades de conhecimento. Eu estava falando, na verdade, sobre o tamanho da realidade, e não sobre conhecimento. Então, quando o Luiz diz o assunto é muito interessante, ele já vê isso do ponto de vista do interesse intelectual, ok. Mas eu não estava falando desse ponto de vista. Eu estava falando do ponto de vista da importância para a nossa vida concreta de reconhecermos que nós temos um conhecimento muito pequeno de uma realidade que não é infinita, porque só Deus é infinito, mas que é inabarcável, mas muito imensamente inamarcável. Né? E que isso não deve nos assustar, e pelo contrário, nos deve alegrar. Né? Eu, como sou católico, creio, tenho certeza. Né? Uma vez perguntaram para o Jung, né, se ele acreditava em Deus, e ele diz, eu não acredito, eu sei. E as pessoas podem dizer, não, mas isso é pretensioso, ele é metido. Não, não. O conhecimento, conhecer Deus, como dizia o próprio São Tomás de Aquino, é possível através só do uso da razão. Né? É um conhecimento mais intelectual, vamos dizer assim, mas qualquer pessoa que tem uma vida religiosa séria, não precisa ser muito profunda, não. Pode ser é o que eu estou dizendo sério, que vive aquilo ali de coração, conhece Deus numa medida. Agora, Deus é infinito, você quer conhecer Deus na sua plenitude, pode esquecer. Né? Mas o que eu estava dizendo é, sendo católico, eu creio na vida eterna, sei que a nossa alma é eterna, sei mesmo, medito sobre isso quase todo dia. Nós vamos estar conhecendo coisas eternamente, porque Deus é infinito. Então, no céu, não é que assim nós vamos ver Deus, não é isso que a doutrina diz? São todos os santos, né? O próprio Evangelho diz isso, né? Quando nós virmos a Deus, isso não quer dizer que a gente, vi Deus e vi tudo. Não. Você vai ver Deus e vai continuar vendo Deus e vai ver Deus eternamente e não vai esgotá-lo. Você vai conhecê-lo sempre, sempre e sempre mais. E isso não vai ter fim. E amá-lo, portanto, também sempre, sempre, sempre mais. Então era sobre isso que eu falava, sobre a infinitude da realidade, sobre a pretensão do homem moderno, especialmente do materialista, do cientificista, que não é o bom cientista, os bons cientistas sabem disso que eu estou dizendo, de achar que estudaram ali 4 anos sociologia e vamos botar uma pós-doc, uma pós-graduação e um doutorado e um pós-doc, mais 12 anos de especialização num determinado sociólogo e na sociologia de um determinado país ou na sociologia das diversas culturas e assim, estou entendendo tudo. Não, meu filho, você está entendendo um pedacinho da realidade, que é aquele que é estudado pela sociologia. Por exemplo, você não sabe nada de metafísica, você não sabe nada de teoria musical, você não sabe nada de fisiologia humana, etc, etc, etc. Então nós temos que ser muito humildes, aprender de quem sabe, nós não precisamos saber tudo, nós deixamos que amorosamente, caridosamente, nós nos completemos. Né? Eu sei algumas coisas, você sabe outras, fulano sabe outras, mas tenhamos o cuidado, como aponta o Luiz, de escolher aquilo que importa, aquilo que é essencial saber e nos focarmos nisso, de maneira que nós tenhamos um centro a partir do qual os outros conhecimentos podem ser articulados. E esse centro pode ser sintetizado, né? Quer dizer,
A finalidade desse centro pode ser sintetizado nas palavras do próprio Cristo: amar a Deus e conhecê-lo, portanto. Conhecer e amar a Deus sobre todas as coisas e conhecer e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o conhecimento de si, o conhecimento de Deus, o conhecimento dos homens, dos próximos, das pessoas, não da sociologia ou da antropologia, das pessoas reais, concretas. E o conhecimento da realidade que se apresenta a nós constantemente, riquíssima, que não precisa ser traduzido em discurso, né? É o foco. Se você está centrado, né, no seu, né, é uma redundância, mas no seu centro, se você está a partir do seu centro, conhecendo, amando e servindo, vivendo a sua vida, você já vai hierarquizar, já vai saber o que é preciso saber e o que não é preciso em cada momento, o que devemos amar e o que devemos rejeitar, né? E não vai, como diz o Luiz, arruinar a sua vida. Então, muito obrigado por hoje, que Deus os abençoe e voltamos a conversar na semana que vem, terça-feira, às 20 horas, aqui no meu canal do YouTube. E assine a plataforma Convívio. Que Deus os abençoe.